Estamos começando mais um culto de adoração e exaltação ao Deus Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono, que governa soberanamente. Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele conhece o seu coração porque ele pode sondar os nossos corações. E ele sabe e você precisa que ele ouça as suas orações e também as atenda. Por isso, vamos juntos orar, cantar e meditar nas suas palavras. Convido você e sua família para nos reunirmos agora e elevarmos nossos pensamentos ao trono da graça. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai que ama o seu filho e que não deixa o seu filho sem socorro, sem proteção, sem sustento, sem direção. Estamos na tua presença porque, pela fé, acreditamos que o Senhor é um Deus vivo e pode ouvir, assim como atender às nossas orações. Por isso, sonda a nossa mente, o nosso coração, vê se há alguma coisa que precisa ser retirado, veja se há alguma coisa que precisa ser sacado de dentro de nós. Perdoa todos os nossos pecados e permita que tenhamos acesso ao trono do Senhor. Que dentro de nós haja lugar para receber a tua palavra e que o teu Espírito Santo nos ministre poderosamente durante todo esse tempo em que estivermos na tua presença. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Fica conosco. Abençoa esta família que está online, participando deste culto. Toma nas tuas mãos o nosso Brasil e também aqueles que estão fora do Brasil, participando deste momento sagrado e consagrado ao Senhor. Atende, Senhor, as nossas preces, pois nós te oramos, certos de que o Senhor nos atenderá e o fazemos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei, meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei, meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrega a ti, Jesus.
eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós união. Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna.
Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo através da aliança que temos com Jesus e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, quem vai nos ministrar a palavra de Deus é o meu querido pastor Marcelo Santos. Pastor Marcelo Santos é um grande amigo, é um filhão e alguém que
eu tenho grande carinho, respeito e admiração. Admiro o pastor Marcelo, assim como a sua esposa, a irmã Alessandra, e o seu filho Pedro, uma família querida. Nós, da Igreja Batista de Correias, o amamos. E por isso eu quero dizer que é um prazer, é uma alegria imensa receber a ministração do pastor Marcelo nesta noite. Então você prepare o seu coração para tudo aquilo que Deus vai nos revelar, para tudo aquilo que Deus vai nos falar nesses próximos momentos. Esteja atento, esteja atenta, ouça a voz do Espírito Santo que virá do trono através do nosso querido pastor da Primeira Igreja Batista de Figueira, pastor Marcelo Santos. Graças a Deus. Mateus, capítulo 17. Deus tem uma palavra para o teu coração. Você crê nisso, amém? Quantos vieram buscar ao Senhor essa noite? Aleluia! Esse é o segredo da vitória, é a busca por Jesus, é a obediência, é a busca na palavra. Mateus, capítulo 17. Hoje é um texto muito sugestivo, porque é o Dia dos Pais. Então eu separei um texto que eu gosto muito de pregar nesse texto. Eu já preguei diversas vezes em cima desse texto. Ele não está só aqui em Mateus capítulo 17, ele está também em Marcos capítulo 9 e está também em Lucas capítulo 9. É o mesmo texto nos três evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, e ele narra a mesma história, ok? De um pai e de um filho. O que eu fiz? Eu vou ler Mateus capítulo 17, mas eu vou pregar em cima dos três textos. Eu não vou ler os três textos por causa do tempo, mas eu vou falar sobre os três textos. Então talvez o que eu fale aqui não esteja nesse texto de Mateus capítulo 17, mas ele está em Marcos capítulo 9 e está também em Lucas capítulo 9. Então eu fiz um resumo desses três livros, Mateus, Marcos e Lucas, e relacionei numa mensagem só, ok? Você é a busca por Jesus. O que esse pai vai fazer? Verso 14, Mateus 17, versículo 14. E quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Então os seus discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Eu gosto dessa partezinha final aqui, ó. Olha, e nada vos será impossível. Você pode repetir isso comigo? E nada vos será impossível. Mas Jesus continua dizendo: mas essa caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Que palavra poderosa da parte do Senhor Jesus. Esse texto narrado aqui, ele é profundo para as nossas vidas. É um pai desesperado, é um pai que vai levar o seu filho que está violentamente atormentado, ok? Qual é o problema desse menino? Ele tinha um ataque epilético, parecido com isso, e ele ficava ruim desde a sua infância, ele ficava mal, e o pai não sabia o que fazer, e era um desespero, porque aqui o texto de Mateus não diz tudo que esse menino sofre, e o pai escutou falar de Jesus, e levou para os discípulos,
para que os discípulos pudessem repreender aquele mal na vida daquele jovem. Algumas enfermidades, elas são de ordem física, ok? É porque isto aqui é mortal, é carne. Se você não cuidar da sua saúde, provavelmente você vai adoecer. Você precisa se alimentar bem. Você precisa ter boas horas de sono. Você precisa fazer exercícios físicos. E não adianta ficar bravo comigo. É assim que funciona, ok? Você precisa cuidar, porque isto aqui, ele oxida, ele enferruja. Se você só comer besteiras, provavelmente você vai precisar urgentemente de algum tipo de intervenção médica. Mas existem algumas enfermidades que elas não são físicas. Algumas enfermidades, elas são no campo espiritual. É o que acontece com esse jovem. Quando o pai leva o menino até os discípulos ainda não tinham aprendido a lição. Jesus fala isso no texto. Vocês têm pouca fé. E ele diz, Jesus faz um comparativo da fé, da aplicação da fé no dia a dia. Muitos crentes, muitos cristãos só usam a Bíblia nos cultos. Eles não transportam a Bíblia para a sua vida. Eles não transportam a fé para o seu dia a dia. E algumas coisas acontecem na nossa vida porque a gente não aplica o que está nas Escrituras Sagradas no nosso dia a dia. E às vezes a gente sofre. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus de forma poderosa na nossa vida. Não tem uma parte que Deus entra, uma parte que Deus não entra. Quando nós buscamos a Jesus, com nosso coração, com a inteira certeza de fé, as coisas na nossa família, na nossa vida, precisam acontecer. Precisa tirar esta fé sobrenatural e aplicar no nosso dia a dia. Ou você crê 100%, ou você não crê. Ou você aplica o que está nas Escrituras Sagradas. Foi por isso que Jesus chamou a atenção dos discípulos. Ele diz, ó geração incrédula. Por quê? Porque só usa a fé para algumas coisas. Precisa usar. Os discípulos não conseguiram expulsar o mal que estava na vida daquele menino e levaram até Jesus. Jesus faz uma pergunta para esse pai. Ele diz, você crê nisso? Você crê que eu posso fazer? Porque se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Leva esta fé para a tua casa. Leva esta fé para os teus negócios. Leva esta fé para o teu dia a dia. Leva esta fé para o teu casamento. Leva esta fé para o relacionamento com teus filhos. Não exclua Deus. Não exclua o poder de Deus em nada. A Bíblia diz isso. Se você tem Jesus, você tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 12. Vai dizer isso. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Tem o poder, quem recebeu a Jesus, tem esse poder nas mãos, de entrar no ambiente e transformar aquele ambiente pelo poder do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Amém? O problema é que a gente não usa essa fé. A gente usa uma fé racional. A gente fica tentando encaixar nas nossas medidas, nos nossos parâmetros, as coisas de Deus. Deus, irmãos, não está preso dentro de uma caixa de fósforo.
Deus não é do tamanho da minha fé e da tua fé. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é poderoso para fazer. Deus tem poder para trazer aquilo que não existe como se já fosse. Você tem que crer nisso. Os discípulos não conseguiram acreditar nisso. O que é que na sua vida está emperrado? O que está emperrado na tua vida? O que não anda? O que é que está ruim na tua casa? Você precisa, meu irmão, usar esta fé, precisa usar o nome de Jesus na sua vida. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava no menino. 12 coisas acontecem com esse menino, e eu vou ser bem direto. E essas 12 coisas que acontecem com esse menino estão nos 3 textos de Mateus, Marcos e Lucas. São 12 coisas que acontecem quando o espírito maligno se apossava desse menino. E eu vou narrar para você, para que você entenda. E cada uma delas, que está narrada no texto bíblico, tem um significado espiritual. Ok? Primeiro, o espírito deixava o menino mudo. Ele não falava. Qual é o significado disso? Dificuldade de comunicação. Não fala, não entende, falta comunicação. O demônio, onde estivesse, o apanhava. É a segunda coisa. Estava no meio da festa, o demônio entrava, tomava o menino, e ele ficava possesso. O despedaçava, rasgava, destruía as coisas. Então, 2, ele apanhava em qualquer lugar. 3, o menino rasgava. Tem de pessoas que tudo que você dá para ela, ela destrói. Você dá bonito, dá arrumado, você dá um carro, ele usa o carro até esbagaçar o carro todo. Você dá um brinquedo para a criança destrói o brinquedo todo. Não é porque ela brincou, ela destrói, rasga a roupa. É uma coisa terrível. Casa toda quebrada, a vida toda destruída, tudo sujo. Isso era um demônio que estava na vida do menino. Ele espumava de raiva, é a 4ª coisa. Ele rangia os dentes, ele secava, ia secando, sem vida. Ele ficava desidratado, secava, ele ficava seco. 7, ele era violento. Conhece alguém violento? Muito violento? Então preste atenção, são sinais, ok? Ele ficava revirando-se, inquietação espiritual. Gente que não consegue se assentar. Aqui na igreja eu tenho trabalhado isso. Se assente para escutar o culto. Gente inquieta, e fala, eu não consigo ficar quieto. Eu começo a orar, porque eu sei que por trás daquela inquietação existe uma força maligna operando. Existe uma força maligna. O menino era lunático. Vivia no mundo da lua. Você conhece alguém assim? Que vive no mundo da lua? Não está nem aí para a hora do Brasil? Quer dizer, não está aí nem para nada. Tem gente, irmãos, que vive no mundo da lua. Isso é só no menino. Só o menino. E os discípulos não conseguiram repreender aquilo. O menino sofria muito. Depressão profunda. Está no texto. 11. Caía no fogo. Ah, meu irmão, eu posso falar isso aqui muito mais. Gente que gosta de brincar com perigo. Na minha rua, quando eu era garoto, agora eu não sei mais se existe isso, acho que só no interior. Nós fazíamos uma fogueira e rachávamos o dinheirinho para botar batata doce na fogueira. Quantos já fizeram isso? Muita gente aqui. Botava batata doce, botava batata, botava na fogueira, era uma maravilha. Eu não sei o que tinha naquele fogo que a batata ficava melhor.
Eu acho que era a fome mesmo de garoto que fazia, que a fome é o melhor tempero. E no meio da brincadeira sempre tinha alguém mais perturbado que queria pular a fogueira. Pular a fogueira. E um dos meus amigos, que gostava do perigo, gostava de andar na beira do precipício, gostava de tomar dinheiro emprestado, gostava de desafiar o perigo, gostava de andar com gente que não é para andar. Já entendeu o que eu falei, que eu estou falando? Sim? Não? Ele resolveu pular a fogueira. E ele pulou a fogueira. E ele caiu na fogueira. E se queimou todo. Tem gente que gosta do perigo. Gente que gosta. Eu respeito muito, irmãos, quem gosta de esportes radicais. Eu respeito muito. Mas tem gente que gosta de brincar com fogo. Tem crente que gosta de tentar a Deus. Tem gente que acha que Deus vai ficar com essa paciência toda, a vida toda. Gente que gosta de brincar com fogo. E o 12º, ele caía na água. Eu podia trazer outra conotação aqui da água, mas o tempo não me permite. Gente que gosta de viver, olha, com a água aqui, ó, por aqui, ó. Gente que não consegue sair, ó, vive na boca do gargalo. Gente que vive apertado o tempo todo. Era isso que o inimigo fazia. Por que eu estou trazendo esses textos aqui? Porque esse menino apresenta 12 quadros espirituais, mas quem sabe você está apresentando só um. Você pode entender que há uma ação maligna. O pai foi levar o menino. Hoje é uma noite de libertação. Hoje eu estou pregando essa mensagem aqui para a tua família ficar liberta. Eu posso falar aqui mais profundo. Posso falar de gente aqui que o pai cuida, o pai paga estudo, ela arruma um namorado, ele arruma uma namorada, ele se mete em situações que o pai não quer, a mãe não quer, e ele vai viver uma vida perigosa e às vezes não dá nem para voltar. Eu posso aqui, ó, contar aqui muitas experiências de pais que estão com os filhos possessos de demônios, possessos. Tem esposos que você, minha irmã, você tem que orar, tem que se amar em nome de Jesus. Gente que não para emprego, inquietação, não consegue receber uma ordem, não consegue trabalhar de empregado. Eu posso falar aqui a noite toda. Eu quero profetizar na tua casa a libertação em todas as áreas da tua vida. Eu sei que estou pregando. Eu estou no ministério pastoral há 20 anos. Eu não cheguei aqui ontem. Eu não lido com todo mundo como se fosse inteligente, bonito, perfumado, porque eu conheço gente bonita, rica, perfumada, cheia de demônios, possessas. E às vezes você tem que repreender. Não é normal alguém usar crack. Não é normal, gente. Uma menina sair de casa para fugir com 14, 15 anos. Não é normal isso. Alguém se envolver, alguém largar os estudos. Alguém bater no pai, bater na mãe. Uma esposa com casa, com filhos, com dinheiro. Largar o marido para fugir com outro homem. Isso não é normal. Eu detectei isso aqui. Foi isso que Jesus detectou. O que estava nesse menino aqui não era uma enfermidade qualquer, era um demônio. Ele vai entrando. Por isso que de vez em quando aqui na igreja da Figueira, eu faço uns cultos de libertação. Eu tenho que orar por alguns jovens que estão possessos. Não é normal um jovem que foi criado na igreja ir para o mundo. Tomar cachaça. Não é normal. Foi criado no evangelho. Se entupir de coisas que não é padrão de um cristão.
eu percebo logo que é um demônio. Por isso que de vez em quando a gente tem que botar alguns no banco. Tem que botar alguns no banco. Falar, senta aí, querido, que você está sendo influenciado por demônios. E eu tenho coragem para fazer isso. É uma das minhas características, é essa coragem de confrontar os demônios que têm cercado a vida de alguns. E repreender em nome de Deus. Eu estou te ensinando biblicamente. Talvez você está lutando aí com a sua família, achando que é algo normal, achando que é algo da sua cabeça. Você está achando, não, é uma influência maligna. Satanás veio o quê? Roubar, matar e destruir. Você tem que entender isso. Meu irmão, minha irmã, você tem que entender. Jesus falou assim, olha, se você tiver fé, você vai expulsar esses demônios aí. Você tem que fazer isso na sua casa. Em nome de Jesus, tem que orar pela sua filha, pelo seu filho. Foi isso que o pai fez. Ele levou o filho lá até a presença de Jesus. Ele foi buscar Jesus. Não é buscar entretenimento. Eu posso falar aqui, ó. A gente vai buscar entretenimento. Vamos lá, jovem, filho, esposa, vamos passear para a lua de mel, para ver se... Não, querido, você faz isso depois. Antes, é oração em nome de Jesus. Eu declaro que a sua casa está liberta em nome de Jesus. Eu declaro que os seus filhos, eles não vão se trancar dentro de casa. Eles não vão estar mudos. Eles não vão estar espumando de raiva. Hoje em dia, você não pode mais falar nada para ninguém. É os haters, né? Haters da internet. Você não pode falar mais nada, porque eles ficam nervosinhos. Eles ficam irritados. Eles dão dislike. Esses dias eu estava vendo uma live de oração, apareceu um dislike. Falei, mas quem dá dislike numa live de oração, gente? É o enviado do capeta para fazer isso. Não pode falar nada, não pode falar alto, não pode fazer crítica, não pode, não gostei, escreve. Meu irmão, você tem que entender que você está numa batalha espiritual. Esse pai aqui está com um filho doente. Eu sei que tem doenças, foi o que eu falei, que são físicas, mas esse caso aqui é uma doença espiritual. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe da influência maligna na nossa família. Se eu permitir, você permitir, o inimigo entra, ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas nesta noite, quando a palavra é pregada, o inferno precisa recuar. E eu declaro a libertação em nome de Jesus. É só no nome de Jesus. Você não pode dar brecha para o inimigo. Não pode dar brecha para o inimigo. Tem que levar até a presença de Jesus. Eu levo a minha esposa à presença de Jesus. Eu levo o meu filho à presença de Jesus. Eu trago para minha casa louvores. Eu não trago nenhuma maldição para minha casa. Eu não trago nada que possa banir a presença do Espírito Santo da minha casa. Eu sou contra algumas coisas. Eu falo abertamente. Eu sou contra. Deus fez macho e fêmea. Deus fez macho e fêmea. Está na Bíblia, Gênesis. Eu sou contra o cristão bebê. Eu sou contra a tatuagem. Eu sou contra. Eu sou contra. Fez quando estava no mundo. Nós recebemos, abraçamos. Em nome de Jesus. Mas meu irmão, um cristão, alguma coisa está errada. E a gente precisa identificar. Um menino que está estudando, terminando a escola, largar a faculdade, largar os estudos, tem alguma ação maligna nisso. A primeira pessoa que a pessoa fica com raiva é o sacerdote. Entenda isso. A primeira porta que o inimigo entra é contra a palavra de Deus, porque o sacerdote prega. Eu posso dar aula disso aqui, gente. Eu não estou aqui brincando, eu estou ministrando para a libertação da sua vida. Pode orar. Muitas famílias têm um gafanhoto dentro de casa. Gafanhoto. A pessoa trabalha, ganha bem, mas ela não consegue reter nada. Quantos estão entendendo, amém? Eu estou falando, eu profetizo a libertação na sua vida.
E o pai foi sincero. E é isso que a gente precisa ser. A gente precisa ser sincero com o Senhor. Eu estou tendo muita dificuldade de pastorear. Você não está podendo falar nada para ninguém. Você não pode falar a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. Elas preferem ser enganadas. Elas preferem deixar tudo como está. Jesus falou com os discípulos aqui, ó, vocês são incrédulos. Mas o pai que foi levar o filho, ele foi sincero. Jesus perguntou, você acredita que eu posso curar o seu filho? Ele falou, eu não acredito. Ajuda na minha incredulidade. Que sinceridade, irmãos. Que sinceridade. Eu tenho encontrado muitos crentes falidos. Muitas famílias falidas, espiritualmente falando. Muita gente que o Senhor não habita mais na casa dela. Não habita mais, porque a gente conhece a árvore pelos frutos. O pai falou, eu não consigo acreditar. Eu não consigo, me ajuda. E aí Jesus entrou. Porque o resultado da busca é um milagre. Quando você vai buscar, Deus faz acontecer. O resultado da busca é um milagre. Tudo que pedis na oração, crendo, recebereis. Você tem que levar a sua família até Jesus. Você tem que buscar. O seu celular precisa estar constantemente buscando a Jesus. O seu Face, seu Instagram, a sua vida, a sua rádio do seu carro, as suas canções precisam ser da parte de Deus. Escreva uns versículos bíblicos, colhe isso, esses versículos na geladeira, no armário, traga a presença, leve a sua família até a presença de Jesus. Quem traz os filhos para a escola bíblica dominical, não vai buscar os filhos num baile funk, não vai buscar. Quem traz os filhos para um culto de oração, não vai buscar os filhos cheio de tiro no necrotério. Quem está me escutando, quem está aqui, você sabe do que eu estou falando. A nossa irmã, querida irmã Floriana, morreu aos 92 anos de idade. E a última visita que fiz à casa dela, ainda enferma, já enferma e acamada, ela chorava. Eu e minha esposa estávamos no leito da cama dela, nos sentamos na cama dela e ela chorava. E eu falei, o que foi, irmã Floriana? Ela disse para mim, eu me arrependo de tantas vezes que eu tive a oportunidade de ir à casa do Senhor e não fui. De tantas vezes que tive a oportunidade de buscar ao Senhor e não fui. Por isso que eu li Jeremias 29. Então ireis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus chamou o menino e disse, você está livre. Repreendeu o inimigo, repreendeu o mal, e aquele mal saiu, e aquele menino ficou curado. Eu profetizo isso na tua vida também, na tua casa. Eu repreendo toda depressão, toda tristeza, toda mazela, toda rebeldia, está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Toda falência, toda dívida. Você não nasceu para dever, não nasceu para ficar trancado. Você merece ser feliz. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quer ficar de pé? Eu quero orar com a sua vida, pela sua família, pela sua casa. Você precisa buscar com fé, meu irmão, minha irmã. Creia nisso. Busque com fé a Jesus. Você precisa acreditar nesta palavra. O menino foi liberto. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, se alguma coisa está atrapalhando a vida dos meus irmãos, e se é de ordem espiritual, está repreendido na autoridade e no nome de Jesus. Eu profetizo a vitória, eu profetizo a libertação espiritual, eu profetizo a obediência, a paz, a alegria, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração
e deixa eu orar por você. Você que está em casa também, coloque a mão no seu coração, deixa eu orar. Senhor, toma o coração do meu irmão, da minha irmã. Talvez seja ele ou ela que esteja sofrendo um ataque, ó Deus, vindo do inferno. Mas nesta hora, eu liberto esta pessoa em nome de Jesus. Eu liberto esta pessoa das garras. Se fez algum trabalho de feitiçaria, se os pais fizeram, se ela deu alguma brecha, algum pecado, nesta hora, cobre esta vida com o sangue de Jesus. Eu liberto a tua vida, querido, no nome que é sobre todos os nomes. Como Jesus libertou esse jovem e ele voltou para sua casa nos braços do seu pai feliz, você também vai ser feliz. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A palavra de Deus no livro de Salmos 18:2 declara que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza e nosso libertador. Aleluia. Vamos declarar que Ele é o nosso libertador? Aleluia. Vamos. Todos, libertador. Estamos chegando ao final de mais um culto de adoração, de exaltação e da reflexão da palavra de Deus. Que palavra é essa que recebemos, vinda do trono de Deus, através do pastor Marcelo Santos, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira. Receba esta palavra, medite nesta palavra, faça uma reflexão e deixe Deus conduzir a sua vida, deixe Deus conduzir os seus passos. Desejo a você uma excelente noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mas antes de terminar, quero lembrar que nós estamos realizando o culto presencial. Mas é preciso que, se você quiser participar dele, se inscreva. Você precisa se inscrever durante a semana. Ligue para o número do WhatsApp que está aí no seu monitor, na tela do seu celular ou na sua televisão. Fale com o Felipe de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas. E venha participar conosco. Eu quero dizer para você o seguinte: atualmente o templo é o lugar mais seguro que você pode frequentar. Estamos preparados para combatermos juntos este vírus mortal. E estamos desejando muito que você seja abençoado também vindo ao templo. Então se inscreva e venha participar conosco. Lembrando que as crianças acima de 10 anos e os adultos abaixo de 60 anos poderão participar dos nossos cultos aos domingos às 19 horas. Desejo que você tenha um fim de semana muito abençoado, enriquecido na presença do Espírito Santo. Lembre-se de se proteger. Lave bem as suas mãos. Se você precisar sair, use máscara. A máscara é indispensável. Quando voltar de fora, lave os seus calçados, troque as suas roupas, faça uma nova higiene nas mãos. Desta forma você estará se precavendo, se protegendo contra esse vírus mortal. Desejo que você tenha uma noite na presença de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado pelo privilégio que tivemos de estarmos na tua presença. Obrigado pela palavra que recebemos, vinda de ti através do pastor Marcelo Santos. Abençoa teu filho, o ministério dele, a igreja, a família. Toma nas tuas mãos, ó Deus, os irmãos e as irmãs que participaram deste culto. Toma nas tuas mãos as famílias que estão precisando de ajuda, que estão te pedindo socorro, estão ansiosas, estão com problemas financeiros. Pai, tu és o Deus do socorro. O Senhor tem a resposta, o Senhor tem a solução. Por isso, entregamos nas tuas mãos os nossos pedidos mais uma vez e pedimos que tu nos dê uma noite de paz e um fim de semana abençoado pelo Senhor. Fica conosco. Nós te pedimos estas coisas e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo, abraço virtual e até o próximo culto. Deus te abençoe. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, sempre seja onde for. Nome bom, nome doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu já tens o seu perdão. Nome bom, nome doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir.
nome doce a fé, esperança do